Bom, então continuando, deixa eu ver onde que eu parei, já esqueci até. Tá Já falando falando de circuito elétrico ainda. Então a gente viu outros componentes que aparecem bastante nos circuitos, que são os interruptores, os resistores, que têm a função de limitar a passagem de corrente para proteger os equipamentos geralmente. Tem também os capacitores, capacitor que tem a função de armazenar energia elétrica para usar essa energia no próprio circuito. Então, o capacitor é uma forma da gente conseguir até estabilizar a tensão dentro de um circuito ou dar uma carga extra de tensão para dar partida em certos tipos de motor, por exemplo, ou para compensar perdas de tensão, como é o caso dos bancos de capacitores. Enfim, então a função do capacitor no circuito, ele armazena energia elétrica nele e descarrega no próprio circuito quando for o momento, certo? Então, justamente para dar esse gás aí no circuito. Outros elementos que aparecem bastante também são os geradores. O gerador, ele faz o trabalho contrário da carga. Como eu falei, a carga, ela faz o quê? Qualquer carga no circuito, pode ser uma lâmpada, um motor, qualquer coisa. A carga, ela consome a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. Movimento, luz, etc. Já o gerador, ele faz o serviço contrário. Ele transforma outros tipos de energia em energia elétrica. Então, uma placa fotovoltaica, por exemplo, as placas solares, o que elas fazem? Ela transforma a luz em energia elétrica. Um motor gerador, por exemplo, uma turbina de hidrelétrica ou uma turbina de energia eólica, por exemplo. O que ela faz? Ela transforma o movimento do eixo em energia elétrica. Então, o gerador é isso. O gerador, ele transforma outros tipos de energia em energia elétrica. Ele faz o trabalho contrário das cargas, certo? E também indutores. Indutores também são bastante encontrados nos circuitos. O indutor, ele armazena energia elétrica em forma de campo magnético. Então, tudo que vocês verem que tem bobina, vocês podem saber que é indutor. Solenoide, motor, tudo que tiver bobina, tudo que tiver enrolamento é indutor. Por quê? Porque vai ter campo magnético. Ele vai consumir a energia elétrica e essa energia elétrica vai se transformar em campo magnético para ser utilizado aí no próprio circuito, certo? Então, esses são alguns outros elementos, além dos três básicos, que é fonte, carga e condutor, que também aparecem no circuito. Então, interruptor, resistor, capacitor, gerador e indutor, certo? Aparece bastante aí no circuito também. E finalizando aqui, finalizando o assunto de circuito elétrico, não, finalizando nada não, ainda tem mais coisa. O que é o curto-circuito? Curto-circuito é justamente quando o circuito ele perde a carga, ele perde o elemento que estava consumindo a energia. Então, se por um acaso, em vez do meu fio condutor passar primeiro pela carga para depois voltar para a fonte, se por acaso eu puxar um fio direto de um polo a outro da fonte, sem passar por uma carga antes, eu vou ter um curto-circuito. Por quê? Porque como não vai ter nada no meio do caminho para consumir essa corrente elétrica, a corrente elétrica vai aumentar demais, porque não vai ter nada para impedir a passagem dela, não vai ter nenhuma resistência para impedir a passagem dela. Então, ela vai estar livre para passar de um lado para o outro. Então, na hora que a corrente percebe que ela está livre, ela aumenta a intensidade a um nível muito alto. E é o que gera aquecimento, é o que gera faísca, é o que gera explosão, dependendo do caso. É esse aumento absurdo da corrente elétrica quando ela não tem nenhuma carga para consumir a energia que ela carrega.
Então, isso é um curto-circuito. Quando, sem querer, você está lá mexendo no equipamento, sem querer, você faz um caminho extra para a corrente passar, que não precisa ser pela carga. É lógico que a corrente sempre vai escolher o caminho mais fácil. Então, sem querer, você encosta um fio ali de um lado para o outro, você criou uma passagem livre para a corrente elétrica. Você criou um curto-circuito. Essa é a hora que explode, queima, enfim. Então, curto-circuito é isso. É um aumento instantâneo na corrente elétrica, causado por quê? Por um caminho livre, sem resistência, sem cargas. Isso é curto. Tomar cuidado, hein, com curto-circuito. Bom, e daí também a gente estudou sobre os tipos de circuito elétrico, que são as formas como essas cargas podem ser ligadas dentro de um circuito. A gente viu que as cargas, elas podem ser ligadas de 3 maneiras. Podem ser ligadas em série, em paralelo ou misto, que é uma mistura dos dois. Característica dos circuitos em série, então. Ó, eu anotei aí as 3 principais características do circuito em série, resumido para vocês. Primeira característica, as cargas são ligadas uma após a outra. Então, uma do ladinho da outra. Saiu o fio da fonte, entrou na primeira carga. Saiu o fio da primeira carga, já entrou direto na segunda. Saiu o fio da segunda, entra direto na terceira. Saiu da terceira, volta para a fonte. Então, uma após a outra, sem desvio. Isso é uma característica dos circuitos em série. Segunda característica do circuito em série. A corrente elétrica, ela só tem um caminho para passar. Ela obrigatoriamente só vai ter um caminho para passar. Ela vai sair de um lado da fonte, passar pela primeira carga, sair da primeira, passar pela segunda, sair da segunda, passar pela terceira, sair da terceira. Aí ela consegue retornar para a fonte. Então, percebam que a corrente ela sempre vai ter apenas um caminho para percorrer nos circuitos em série. Eita! Pensei que tinha acabado de novo. E terceira característica dos circuitos em série. Quando eu retiro uma das cargas, ou quando uma das cargas queima ou apresenta algum problema, todas as outras param de funcionar. Por quê? Porque aquela carga que eu retirei ou aquela carga que queimou, naquele lugar se interrompeu a passagem de corrente. Como uma depende da outra, se uma queima, as outras todas param de funcionar também, porque uma vai depender da outra para funcionar. Isso é até uma desvantagem dos circuitos em série. Então, no circuito em série, quando uma carga é removida ou queima, todas param de funcionar, porque é um circuito dependente. Uma depende da outra para funcionar. Então, essas são as principais características dos circuitos em série. Segundo tipo, circuitos em paralelo. Quais são as características dos circuitos em paralelo? Primeira característica, como o próprio nome já diz, as cargas são ligadas em paralelo entre si, certo? Em vez de elas serem ligadas uma após a outra, elas são ligadas uma do lado da outra ou uma de frente para outra. Gente, espera aí que a minha chefe está me ligando. Vou reclamar, porque já estamos em aula, hein, mano? Não vai atender o celular. Quem sabe faz ao vivo. Aguenta aí que eu já tô voltando. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa com nós aqui. Nós comanda a parada. E aí, galera? Chega ou não? Vamos ver quem é que tá aqui no esquema aqui. Só parceiro, hein? Só parceiro. Silvão. Quem mais? Carlos Roberto. E aí?
o Elton, Thiagão, Max Muzar, Steph, Rick, aparece aí, Stefferson. Fala aí, Mas da hora é Rony. um cachorro olhando isso aí, ô, Rony. Aqui. Bruto. O cachorro fica olhando estranho aí. Esse é o Bruto mesmo. Só fita mesmo, galera. Ô, Rony. Rony, Oi. vou bolar lá no IP lá. É. Vou bolar uma perna mecânica pra correr pra caralho mais que o Adeilson, cara. Ah, ele tá bem, mas o pai que acompanha ele, eu vou chamar ele pra correr qualquer dia desse pra ver. Eu perguntei pra ele esses dias se ele corre com máscara, ele falou que não corre. Então nós temos uma vantagem, que nós tá correndo de máscara, né? Se nós tirar a máscara, rende um pouquinho mais. Vou chamar ele pra correr pra ver. Eu acho que daqui 10 dias... Cara, ele tem que correr mesmo, hein? É. Rony, Oi. daqui 10 dias eu posso voltar a Continuando, malhar. então. Última semana de Me remédio. ouvindo, então, né? Ô, Marina, nós cuidamos da aula aqui, viu? Depois você olha a gravação e tá chique. Continuidade na matéria, da hora mesmo. Ô, galera, vou passar pro professor agora aí. Vai aí, Marina, tá com você. Vou gravar tudo que vocês falaram, hein? Ó, então vamos lá. Característica do circuito em paralelo. Primeira, como eu falei, as cargas são ligadas em paralelo. Segunda característica, a corrente elétrica sempre vai ter 2 ou mais caminhos para percorrer. Então, a corrente sempre vai conseguir se desviar por 2 caminhos. É justamente o ponto onde aparecem os nós, certo? O nó, então, é o ponto em que a corrente consegue se dividir, desviar e passar por 2 caminhos ao mesmo tempo. Então, observem nos circuitos, observem nos desenhos, se a corrente elétrica só tem um caminho ou se em algum momento ela consegue ir por 2 caminhos ao mesmo tempo. Se conseguir, é característica dos circuitos em paralelo. E a terceira característica, que é uma vantagem dele em relação ao circuito série, é que no circuito paralelo, se uma carga for removida ou por algum motivo queimar, as outras continuam funcionando normalmente. Por quê? Porque como a corrente consegue se desviar, ela passa por todas as cargas de maneira independente. Então, mesmo se uma for removida, a corrente ainda está passando pelas outras. Ela não vai impedir as outras de funcionar. Isso são as características de um circuito em paralelo. E o último tipo são os circuitos mistos, que combinam ligações em série com ligações em paralelo. Então, tem que observar bem os circuitos. A maioria dos circuitos que a gente encontra por aí são mistos. Um pedaço dele pode estar em série e outra parte pode estar em paralelo. Então, ele vai combinar também todas as características. Nesse exemplo aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Saiu da fonte, passou pela primeira lâmpada. A primeira lâmpada ela está em série com as outras duas. Então, se essa primeira lâmpada aqui de cima parar de funcionar, as outras duas apagam também, porque elas dependem da primeira lâmpada, elas estão em série com a primeira lâmpada. Já as duas de baixo estão em paralelo entre si. Então, se uma das duas de baixo parar de funcionar, todas as outras continuam acesas, certo? Porque essas duas estão em paralelo. Então, esse é um exemplo de um circuito misto. E as características variam aí de acordo com cada pedacinho do circuito. Bom, isso aí a gente já estudou bastante. Agora, um lembrete sobre as aulas específicas que a gente teve sobre disjuntor. Fiz um resuminho aí sobre as aulas de disjuntor. Primeiramente, o que é um disjuntor? É um dispositivo de proteção utilizado contra curtos-circuitos e sobrecarga de corrente. Então, curto-circuito, como a gente viu, que é quando a corrente encontra um caminho extra, um caminho livre para passar, ou quando tem uma ausência de carga, que é a mesma coisa, isso é o curto-circuito, ou sobrecarga de corrente, que também pode ser um sobreaquecimento,
quando tem muita corrente passando por ali, começa a aquecer o condutor, começa a aquecer o equipamento, o disjuntor também pode acionar, certo? O disjuntor ele funciona como um interruptor automático, ou seja, ele é uma chave, ele é simplesmente um interruptor liga-desliga. Só que a gente não precisa desligar manualmente. Ele desliga sozinho quando ele detecta curto-circuito ou sobrecarga de corrente, certo? Por isso que a gente chama ele de interruptor automático, porque ele desliga sozinho. E aqui uma diferença, um lembrete da diferença entre o disjuntor e o fusível. Como a gente já estudou na aula, os dois são dispositivos de proteção com a mesma função. Então, o fusível, ele também é um dispositivo de proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Mesma coisa. A diferença é que o fusível é descartável e o disjuntor não. Então, quando acontece um curto-circuito, o fusível vai queimar e você vai ter que trocar por outro. Já o disjuntor não, quando acontece um curto-circuito, o disjuntor vai desarmar, você só vai lá e arma ele de novo, certo? Marinara. Oi? Numa máquina, eu trabalho numa injetora termoplástica. Daí, esse tempo atrás, deu um estouro lá, eu saí correndo. Daí eles foram ver, o disjuntor tinha caído e o fusível tinha queimado. Tem como ter um fusível e um disjuntor na mesma máquina? Quer dizer, tem, né? Tava lá. Mas é normal? Então, tem que ver onde que estava esse disjuntor, porque geralmente os disjuntores são... tem uns 2 disjuntores, no mínimo, que passam antes de chegar na máquina. O disjuntor geral, tem o disjuntor de ligar e desligar a máquina, e dentro dos componentes da máquina podem ter fusíveis para proteger. Então, pode ter fusível dentro do circuito da máquina, para proteger certas partes do circuito. Então, quando deu um curto-circuito, o fusível pode ter queimado e o disjuntor pode ter desarmado, porque os dois notaram esse curto-circuito ou essa sobrecarga na mesma hora, certo? Entendi. Talvez se o disjuntor tivesse desarmado um pouco antes, o fusível não teria queimado. Não tinha queimado, sim. Então. Obrigada. Mas sempre tem. Dentro das máquinas, até em equipamentos simples que a gente tem em casa, sempre tem fusível dentro. Esse fusível deve ser aquele zoinho, não é? Oi? Deve ser aquele... Eu esqueci o nome dele, mas é um que tem um olhinho por fora dele, que ele sai ele é de louça e tem um zoinho. Aí ele sai, ele estoura. Nossa, eu esqueci o nome faz dele. barulhão? Ação rápida. Isso aí mesmo que você falou. Na cabine primária tem. Ele é... susto que, nossa! Explode rapidinho. Saiu a pontinha dele lá, o fundinho. É o zoinho, né? É bom que o barulho também é para avisar que aconteceu alguma coisa, né? Mas assusta. Correndo manutenção, estourou alguma coisa lá. Então, mas continuando então, fusível e disjuntor serve para a mesma finalidade. Aí existem os disjuntores monopolares, bipolares e tripolares. A diferença entre eles é a quantidade de fases que podem ser passadas por eles. Disjuntor monopolar, você só passa uma fase, geralmente é utilizado em lugares onde a gente tem uma fase e um neutro, porque a gente sabe que o neutro não passa pelo disjuntor, só as fases passam pelo disjuntor, o neutro não. Então, se eu tiver um lugar alimentado com 127 volts, fase neutra, eu posso usar um disjuntor monopolar. Disjuntor bipolar pode passar 2 fases por ele e o tripolar pode passar 3 fases por ele, geralmente usado industrialmente, onde a gente tem circuitos alimentados com tensão trifásica. Só uma diferença aí entre eles, porém o funcionamento deles é o mesmo. E a gente sabe que, eu já falei sobre isso na aula também, a corrente nominal do disjuntor, o que é a corrente nominal do disjuntor? É a corrente que ele consegue trabalhar normalmente sem desarmar. Depois que, se por algum motivo essa corrente for ultrapassada, aí ele vai esperar um tempo e vai desarmar. Esse tempo aí vai depender da classe do disjuntor.
Eu não vou entrar em detalhes sobre a classe dos disjuntores aqui nessa revisão, mas tem lá na apostila, tem lá nos nossos arquivos. Dependendo da classe do disjuntor, é o tempo que ele vai demorar para desarmar depois que o valor de corrente ultrapassou a corrente nominal. Mas, por exemplo, um disjuntor tripolar, a mesma corrente nominal vale para os 3 polos do disjuntor. Então, se eu tenho um disjuntor de 50 amperes, vai ser 50 amperes para a primeira fase, 50 amperes para a segunda e 50 para a terceira. Não divide, certo? É o mesmo valor para cada um. E a gente viu também que hoje em dia o tipo de disjuntor mais utilizado são os disjuntores termomagnéticos, que eles combinam as vantagens dos disjuntores térmicos e dos disjuntores magnéticos. Lembrando que os disjuntores térmicos eles eram mais eficientes para proteger contra sobrecarga, para proteger contra aquecimento. Já os disjuntores magnéticos são mais eficientes para proteger contra curto-circuito. E os nossos disjuntores combinam as duas funções. Então, o termomagnético protege bem contra aquecimento e contra curto-circuito. A não ser que você tenha uma aplicação muito específica e queira proteger algo muito especificamente contra sobrecarga, aí ainda é recomendável usar um disjuntor térmico, certo? E os 3 tipos aí, monopolar, bipolar e tripolar, eles podem ser termomagnéticos. E também vimos sobre o disjuntor DR, que é um outro tipo de disjuntor que tem a função específica de proteger contra choques elétricos, certo? É o disjuntor, o DR é a sigla de disjuntor diferencial residual. O que o disjuntor DR ele detecta? Detecta fuga de corrente elétrica. Então, o disjuntor DR é feito para proteger contra choques elétricos. Como que ele detecta fuga de corrente? Vocês não concordam que a corrente que sai de um lado da fase, ela tem que retornar? Quando ela faz o caminho bonitinho, ela sai de um lado, passa por todas as cargas que ela tem que passar e retorna. Esse disjuntor, ele detecta quando a corrente não está retornando ou quando está retornando um valor muito mais baixo do que o que saiu. Se não está retornando, significa o quê? Que ela desviou para algum lugar. Provavelmente desviou para a terra ou desviou para a superfície da carcaça do motor, deixando a carcaça energizada, o que é perigoso se alguém pôr a mão leva choque. Enfim, então quando esse disjuntor detecta fuga de corrente elétrica, ele desarma. Então ele não protege contra curto-circuito, nada. Só protege contra choque elétrico. O recomendável é ter os 2 tipos de disjuntores para trabalhar com segurança. E por último, agora, da nossa revisão, a gente viu também sobre os multímetros. Então, é legal que vocês saibam todas as funções principais do multímetro e saibam identificar no visor dele quais são as características, as seleções que a gente pode fazer. Multímetro nada mais é que um equipamento que combina as medições de tensão, corrente e resistência. Então, ele é bastante útil para a gente. E aqui eu trouxe até uma foto ampliada do multímetro com o nome de cada coisa, mas o que a gente tem que... Esse é do bom mesmo, hein? É o basicão. O que a gente tem que saber do multímetro? Identificar aonde que está a escala de tensão contínua, identificar a escala de tensão alternada, identificar a escala de resistência e a escala de corrente. Então, lembrando, a escala de tensão simbolizada pelo V de volt. Aí, o simbolismo que tem do lado do V indica se é tensão contínua ou alternada. A tensão contínua é o V, uma linhazinha inteira e uma linha pontilhada embaixo. Tensão contínua que eu falei, né? Isso. E a tensão alternada é o V e a ondinha senoide na frente. Escala de resistência é simbolizada
pelo ohm, pela letra grega. Escala de corrente é simbolizada pela letra A de ampere. Geralmente, nesses multímetros mais simples, ele só tem escala de corrente contínua. Então, esse multímetro não mede corrente alternada. Para medir corrente alternada, é recomendável usar um alicate amperímetro, que não precisa entrar em contato direto com a energia elétrica para medir corrente. Você só encaixa ele em volta e ele já faz a leitura da corrente. Mas esse multímetro mais simples também tem escala para medir corrente, certo? Então, vocês têm que saber identificar. Cadê a escala de tensão contínua? Cadê a escala de tensão alternada? Aí eu tenho lá, se eu for medir uma fonte de 220 volts, eu posso usar a escala de 200 volts? Não posso. Lembra sempre que tem que ser uma escala maior do que o que a gente está medindo, para não dar problema no multímetro. Então, se eu for medir uma fonte de 220 volts, eu não posso usar a escala de 200, eu tenho que usar a maior escala em seguida, pode ser 600, qualquer valor que for maior que 200, 220 no caso. Mesma coisa para a tensão contínua. Se eu for medir uma bateria de 24 volts, eu não posso deixar na escala de 20 volts. Tem que deixar na escala com valor acima do que eu estou medindo. E como a gente viu, na dúvida, eu não sei o que eu vou medir, joga no maior valor, joga na maior escala que tiver. Que aí, na hora de fazer a leitura, você vai descobrindo se dá para baixar a escala. Certo? Então, basicamente isso. Na escala de resistência, às vezes dá muita confusão, porque tem a escala de 200 ohms, depois tem 1 kΩ, 200 kΩ, tem até mega ohm. Tem que lembrar das transformações. Tem que lembrar que 1 quilo é a mesma coisa que 1000, certo? Então, aí você vai fazendo transformações. 1 mega é a mesma coisa que 1 milhão, certo? Então, se eu tiver uma escala de 20K, 20 quiloohms, qual que é esse valor, 20 quiloohms? 20.000 ohms, e assim em diante, certo? Então, estudar essa parte de... eu sempre esqueço, prefixo, acho que chama. Essas letrinhas que vêm para simbolizar se são valores muito altos ou muito baixos. Como a gente viu, geralmente para valores de resistência, a gente costuma usar valores muito altos. Então, quilo, mega, valores altos. Já para valores de corrente, a gente costuma usar valores muito baixos. Então, a gente usa miliampere, microampere. Então, para corrente, geralmente, valores muito baixos. Para resistência, geralmente, valores muito altos. Para tensão, geralmente, a gente usa o volts mesmo. Em alguns casos, a gente usa valor baixo, milivolts, certo? Nunca vamos chegar a usar kilovolts. Então, na nossa matéria, não, pelo menos. Certo? Então, esse foi um resumo de toda a teoria que a gente viu na matéria inteira. Certeza que vocês lembraram de tudo. E daí, fora isso, tem os cálculos básicos que a gente viu, né? Estudem as listas. Os cálculos de associação de resistência para encontrar resistência equivalente nos circuitos em série, nos circuitos em paralelo, nos circuitos mistos. Para cada um deles tem a sua formulazinha, tem a lista resolvida lá no portal, pega a lista resolvida, dá uma olhada, vai acompanhando a resolução, que vocês vão entender, vão relembrar. Se quiser, faz de novo para treinar, tenta fazer sem olhar a resposta, depois vê a resposta para ver se está certo. Então, associação de resistência, lei de Ohm, foca nos problemas, nos probleminha, tá? Tem uma situação que tem um valor de corrente, tem um valor de resistência, correndo de problema, contratensão. Sempre vai ter 2 valores, vai estar faltando um. Então, tem a lista resolvida lá também. Treina lá os probleminhas. Sempre vai ter 2 valores, vai faltar um que a gente tem que descobrir, calculando. Vê as fórmulas, tem todos lá na resolução também. E por último, que a gente viu, potência elétrica.
tem umas fórmulas mais chatinhas, mas pode ficar tranquilo que na prova eu não vou pedir nada muito difícil. A lista eu dificultei um pouco, que é para vocês treinarem e para vocês saberem. Mas na prova vai ser só os mais facinhos, os exercícios facinhos, tá? Pode ficar tranquilo. E vai ter um de cada também, não vou fazer 1 milhão de contas para vocês não, que o intuito não é esse. Vocês já fizeram lista, vocês já fizeram bastante coisa. Ô, Marinara. Oi. Se tiver dúvida, você ajuda nós? Não ajudo nada. Já vou passar as fórmulas, já vou passar tudo. Já tem até a gravação do resumo da matéria. Que dia que vai ser a recuperação, professor, por favor? Não vai ter.